Olá, aqui é a Ju e depois de bastante tempo eu voltei. Antes de falar o que é esse vídeo, eu queria dizer pra vocês que eu tô passando um período muito difícil da minha vida pessoal, então eu não tenho conseguido gravar muitos vídeos, eu não tenho conseguido gravar quase nada, nem postar nas redes sociais, então assim, eu sinto bastante falta de discutir com vocês, eu não tô conseguindo nem comentar nos vídeos das pessoas que eu gosto, então desculpem, né, mas eu tô passando por um período complicado mesmo, quem me conhece pessoalmente sabe exatamente por quê. Mas, além de tudo isso, eu fiz uma obra urgente na minha casa que durou 2 semanas no início do ano e eu não consegui gravar porque estava simplesmente assim, né, cheio de poeira. A obra foi enquanto eu estava aqui, eu não pude sair, até porque não tenho outro lugar para ir, mas assim, ficaram gatos no meio da obra, um escondido o dia inteiro, outro que é super social, ficava inteiro branco de poeira, então foi uma confusão. Agora acabou e todos os livros estavam sujos e eu consegui limpar um por um, porque mesmo cobrindo certa parte a gente não consegue. Então, gente, eu vou tentar gravar o máximo possível. Tem 2 tags que eu preciso responder ainda, que eu fui marcada. Uma pela Tailane, do Despindo Histórias, outra pela Amandinha. Então, eu vou responder, tá? E vou fazer alguns vídeos também dos livros que me marcaram em dezembro, que eu gostei de ler, que eu quero indicar pra vocês. E esse vídeo é dos melhores do ano de 2016. Qual é esse critério dos melhores do ano? O meu critério foi livros dessa lista que eu li que me marcaram tanto que viraram favoritos da vida. Então tiveram vários outros livros bacanas que eu li que foram muito legais, mas que não entraram para esse hall de livros que eu leria de novo, inclusive, né? Livros que de diversos tipos diferentes e diversas formas me tocaram imensamente. Então, eu fiz uma lista pequena de 9 livros. Alguns eu não tenho aqui porque eu emprestei ou porque estão guardados em algum lugar que eu não consegui ainda encontrar. Então, vamos lá. O primeiro do Oscar desse ano vai porque eu li em janeiro, comecei a ler em janeiro em parceria com a Fran e com a Jennifer, que foi Os Miseráveis. Os Miseráveis foi uma grata surpresa e eu acho que é uma grata surpresa para quase todo mundo que eu conheço que lê, e todo mundo tem essa mesma questão, assim, para num determinado momento, por uma parte dele que seja um pouco mais lenta, uma parte que seja muito detalhadamente extenso de algo que nem tá dentro daquele livro, né, daquela questão do livro. Então, assim, tem partes realmente que ele dá uma fugida, né? Mas mesmo assim, eu fiquei muito impressionada com a escrita do Victor Hugo. Eu acho que os personagens são todos muito ricos, né? Mesmo os não carismáticos, mesmo aqueles que são coadjuvantes, né? Mesmo o vilão declarado. Então, assim, tem um ambiente sombrio, tem o afeto, tem o desafeto, tem o abandono e tem tudo também num personagem só, né? Assim, você vê muitas características que você viu em vários outros personagens que você amou. Você vê no Bispo Didim, que é o Bispo é o primeiro personagem que aparece no livro, praticamente, e é um dos personagens mais fortes que eu já li na literatura mundial, assim, mundial que eu digo no meu universo, né, tudo que eu já li e que eu já pude conhecer. Então eu indico muito Os Miseráveis. É difícil às vezes, eu mesma parei durante uns 15 dias, mas depois eu dei uma insistida e aí eu fui até o final e eu indico demais. No segundo lugar que eu digo é em ordem de leitura, tá? De janeiro até dezembro. Não é na ordem do meu coração, porque todos eles são importantes por diversos motivos diferentes. Foi o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. O Ciranda de Pedra foi a maior descoberta desse ano, junto com outro livro que eu vou citar mais adiante, que eu jamais podia imaginar que uma pessoa pudesse escrever e me tocar tanto, assim, como a Lígia faz. Então, eu já li as meninas para uma versão, para uma edição do Leia Mulheres do Rio. As meninas têm uma escrita muito mais madura, muito mais trabalhada, mas o Ciranda de Pedra
ele foi escrito em 1954, poderia ter sido escrito ontem. A vivacidade desses personagens, a campanha de cada um deles dentro dessa narrativa, ela é totalmente amarrada à história do título, a Ciranda de Pedra, por que que é Ciranda de Pedra, tudo é uma descoberta nova, tudo é muito bonito e eu indico fortemente o Ciranda de Pedra, de verdade. E a Lígia Fagundes Telles merece mesmo a nossa atenção, assim, ela não pode ser esquecida. Então eu dou muita força para que vocês leiam esse livro. Em terceiro lugar, eu li O Deserto dos Tártaros, que foi uma indicação da minha amiga querida Aline Aimé, e ela leu e amou, assim, e eu nunca podia imaginar o quanto esse livro ia me marcar, né? Esse livro é do Dino Buzzati, ele é um italiano e é um cara que a gente não vê, não ouve muito por aí, ele não escreveu tanto assim, mas esse livro, eu amo livros de personagens, né? Histórias de personagens fortes, mais do que a narrativa, né? E isso é uma característica que eu aprecio nas obras mais do que o todo da história, mais do que o roteiro daquilo, mais do que tudo aquilo que se cria. Eu gosto de personagens bons e bem construídos. E nesse livro, o personagem principal, que a gente teoricamente vê como principal, não é o personagem principal. E você vai ver que esse livro tem um personagem abstrato, né? Que é o tempo. E isso mexe com você de uma forma crescente nesse livro, aquilo vai passando para você o sentimento do passar do tempo, o que é feito com esse tempo. Eu não estou dando spoiler, tá, gente? De verdade, isso nada vai mudar. Mas é só para vocês entenderem o quão forte a construção de um autor pode ser para que você consiga fazer um personagem que na verdade não é uma pessoa, né? Assim, é um personagem abstrato, é algo que é quase uma entidade, né? Que é o que acontece no Dino Buzzati com o Deserto dos Tártaros, eu indico muito. Depois, O Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos, mais uma vez, voltando àquele meu vídeo da Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, essa ficção científica é algo que impressiona as pessoas, porque você espera o Planeta dos Macacos, você espera algo que tenha naves espaciais e tudo mais. Tem, mas não é o foco, é aquela velha história da ficção científica pesada, da ficção científica suave. Essa é uma ficção científica suave que fala sobre relacionamentos humanos e obviamente fala a nós diretamente por uma questão da visão do outro, daquele que é marginalizado numa sociedade por ser diferente. Então, isso tem a ver aqui, essa história, a pessoa já viu o filme é muito bom, tem 2 filmes, 3 filmes, mas como é construído no livro, da forma como a imagem pode passar de uma forma muito mais simplificado, o livro tem de detalhado, apesar de ser um livro curto, e eu indico demais porque tem coisas que o filme não consegue passar de verdade e que tá aqui nesse livro, que é uma história que vale muito a pena ser lida. E se alguém tiver medo, receio da ficção científica, eu digo que pode ir adiante, porque é uma ficção científica totalmente suave, tá? Depois do Planeta dos Macacos, eu vou falar sobre O Nome da Rosa, que está emprestado. O Nome da Rosa é um livro que... dentro dessa lista tiveram 2 releituras. 3 releituras, desculpa. Essa é a primeira releitura, foi O Nome da Rosa. Antes de eu cursar, né, de eu entrar na faculdade, logo no início, eu peguei esse livro, que eu sempre gostei de Idade Média. E assim... eu passei, isso foi em 99, então eu faço umas contas, eu sou de humanas, eu acho que tem, sei lá, 17 anos, né, 18, que eu não li esse livro, e quando eu reli, já tendo passado por todos os anos da faculdade, ter estudado profundamente a Idade Média, esse livro foi muito mais rico do que eu podia imaginar. Então, a bagagem do Umberto Eco, os estudos dele sobre a Idade Média, fizeram com que ele pudesse fazer um dos melhores livros sobre o tema, um dos melhores romances, né, de ficção sobre a época medieval. E eu posso dizer isso do fundo do meu coração, eu acho que assim, ele mistura, e aí ele coloca uma coisa muito gostosa que dá um ensejo, dá um ânimo para que a gente leia sobre detalhes talvez de discussões teológicas, das ordens monásticas, e ele coloca um suspense, e esse suspense enriquece muito, né, porque você acaba ficando muito curioso para saber o que vai acontecer nesse mosteiro com
essa série de assassinatos que começam a ocorrer. E aí dentro disso ele vai colocar os problemas da Idade Média daquele momento. É sensacional mesmo, vale muito a pena. Depois, São Bernardo, do Graciliano Ramos. Eu conheci o Graciliano Ramos em 2016 mesmo, com mais atenção, né? E São Bernardo é uma obra muito incrível. O Graciliano consegue dominar uma forma de narrativa dura, personagens duros, personagens rudes, secos e crus, e transformá-los trazer um universo de informações, sensações dentro de personagens que teoricamente têm uma vida restrita, limitada, uma interação com todas as outras pessoas, uma sociabilidade limitada por certas questões não só datadas historicamente, como questões pessoais de mentalidade, e esses personagens se tornam um dos mais ricos que eu já li. Vale muito a pena ler Graciliano Ramos, eu indico muito mesmo. Eu conheço pessoas que não gostaram tanto, então me desculpem se vocês não gostarem, mas foi muito, muito bacana mesmo, eu adorei. Depois, o segundo melhor descoberta foi a Svetlana Alexievich, com Vozes de Chernobyl. Foi para o clube de leitura do Leia Mulheres, e eu não podia ter ficado mais feliz, não só por ela ter ganhado o prêmio Nobel, como também por ela ser uma jornalista que ganhou um prêmio Nobel falando de histórias reais e não ter criado um universo de um mundo fictício ou, enfim, esse tipo de narrativa. Essa é a grande discussão contra o prêmio dela, que alguns críticos fazem, mas a edição, a forma como ela constrói essa narrativa, a forma como ela pega esses relatos e faz toda uma amarração proposital dela em relação a isso, triste, chocante, informativo, de vários ângulos, é algo assim que te deixa extremamente pegado e amarrado nesse livro. E eu aviso a vocês, é muito triste, é muito pesado, mas vale muito a pena mesmo, tá? Eu indico demais a Svetlana Alexievich, com Vozes de Chernobyl. Depois, é uma outra releitura, é a segunda releitura, que é A Bolsa Amarela, que é um livro infantil. Eu fiz um vídeo sobre ele, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, eu fiz um vídeo só sobre ele. Eu li pequena, esse realmente eu li criança, e eu me lembro de ter gostado muito, mas quando eu fiz a releitura, pra mim foi um livro novo. Eu acho que releituras, dependendo da diferença do tempo que você lê esses livros, eles são livros novos, eles se tornam livros novos, porque a sua bagagem é outra, a sua idade é outra, a sua maturidade é outra. Então esse livro fala sobre uma menina que tem 3 vontades, né? E essas vontades vão entrar em conflito dentro dela o tempo todo para justificar o porquê da bolsa amarela, porque que ela usa essa bolsa amarela, tá? E é maravilhoso, eu indico demais mesmo. Eu acho que livros infantis às vezes conseguem, com uma linguagem, é uma das coisas mais difíceis, porque não é óbvio, numa linguagem infantil você colocar o poder de uma narrativa que traz tanta informação, que traz tanta discussão, né? De questões que a gente oprime e reprime dentro da gente, mas que ficam lá sempre e uma hora entram em ebulição. Isso é o que fala a Bolsa Amarela. Eu indico demais, da Lígia Bojunga, tá? E o último foi com certeza o Frankenstein, da Mary Shelley, também uma releitura. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, era uma leitura obrigatória na escola do intercâmbio que eu fiz para esse outro lugar, né, para esse outro país. E eu tinha lido com 16 anos e reli agora com 37, e foi uma experiência mais do que compensadora. A escrita da Mary Shelley é maravilhosa, você desmistifica, e aí também eu vou entrar em outra questão de novo, que é a questão do outro, é a questão de como se vê aquele que é diferente, também com essa pegada da ficção científica do Pierre Boulle com O Planeta dos Macacos. A Mary Shelley faz isso aqui com Frankenstein de forma arrasadora. E esse personagem entrou dentro de mim e não saiu mais. Eu tenho um carinho por ele, eu me envolvi com esse personagem a ponto de levá-lo para dentro de mim, assim, né? Então eu indico demais para que você entenda
discussão da Mary Shelley em relação ao outro, ao diferente, aos marginais, aqueles que estão à margem da sociedade, e eu indico demais. Então foram esses 9 livros, 3 releituras, muito gênero diferente. Eu li mais mulheres do que homens esse ano, que eu fiquei muito feliz, e eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre essas leituras que eu fiz agora em dezembro e um pouco mais sobre o balanço dos livros que eu li ao longo do ano, né? Que foram, acho que 110 livros, e eu li 69 mulheres e 41 homens. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Muitos beijos, saudades.